A arte sucumbiu à visceralidade, e isso é uma denúncia dos problemas que a nossa geração tem. Por visceralidade, eu quero dizer e chamar o questionamento para a problematização de como cada vez mais parece ter se tornado comum que obras da literatura, dos filmes, séries, músicas, etc., têm se alicerçado a partir da violência, da brutalidade, da sanguinolência, para desenvolver o que seria uma boa história. Isso é, querendo questionar justamente se essas obras elas não se sustentam como grandes obras, como boas obras, e aí precisam de um alicerce da visceralidade para chamar a atenção do grande público, ou ainda, se é um problema do público, que não é que o autor queira se usar ou fazer uso da violência extrema, mas é simplesmente que o consumidor, no caso, a geração atual, as gerações contemporâneas, precisam ou talvez exijam um pouco mais de brutalidade dentro dessas obras, para se fazer adultas. Como se fosse uma espécie de valor externo que você, para se tornar uma pessoa madura ou ser reconhecido dessa forma, precise ler obras mais violentas, mais sérias, mais sanguinárias, mostrando que você está numa espécie de patamar elevado por consumir esse tipo de obra. E obviamente que esse tipo de relação dentro do mercado, de exigência e produção, muda muito as relações, porque aí o público está exigindo isso daqueles que vão produzir as obras, e aí o público também vai dar destaque a esse tipo de obra. Isso fica mais óbvio se a gente pensar como que as séries de true crime, as séries de serial killers, séries como Tremembé, etc., têm ganhado cada vez mais destaque dentro da mídia, sendo que retratam pessoas e personas violentas da própria vida real. Então, cada vez mais a gente tem exigido do mercado esse tipo de produção, que falem de pessoas violentas, que falem de eventos violentos, mais do que uma boa história, mais do que simplesmente o interesse por um desenvolvimento do personagem, de uma narrativa, a gente quer ter contato com aquilo que é visceral. Eu tenho que admitir que só muito recentemente eu questionei sobre essa problemática da violência, do consumo que a gente tem exagerado em cima disso, e foi por conta do livro do Bram Stoker, o Drácula, dessa bíblia maravilhosa, bíblia gótica, porque no final do livro, para aqueles que infelizmente não leram, né, o Drácula morre no final, mas o livro já tem mais de 100 anos publicado, então assim, você teve tempo pra ler, tô brincando. No livro, no final, quando o Drácula morre, ele morre de uma maneira muito pragmática, muito direta. Não tem um grande drama, não tem uma grande luta, uma violência exagerada. É simplesmente a investigação, a perseguição e a morte. E sinceramente, quando eu terminei, eu fiquei um pouco frustrado, porque o Drácula ele é um grande ícone da cultura pop, um grande ícone da literatura. Tem subgêneros desenvolvidos a partir do Drácula, né? Vale mencionar que a Carmila também é uma referência, inclusive, para o próprio Drácula. A gente não pode esquecer dessa grande referência dentro da literatura. Porém, mesmo como uma grande figura, o Drácula morre de uma maneira um pouco banal, um pouco fragilizada, de certa forma, diminuindo um pouco o valor dessa grande figura que a gente construiu em cima da cultura pop. E aí, depois, refletindo sobre o porquê dessa frustração, desse estranhamento com a leitura final do Drácula, eu percebi que foi por conta de um conflito de gerações. Porque hoje em dia, né, a nossa geração contemporânea, e isso inclui também os millennials pra cá, a gente tem um contato muito mais constante com a violência, muito mais constante com esse uso que a narrativa faz para produzir uma obra séria. Por exemplo, muitas das pessoas que nasceram de 95 para cima e tiveram contato com o Drácula, provavelmente assistiram o Blade, que é um filme de ação e faz uso de efeitos especiais e de sangue falso até um pouco de forma exagerada. Embora seja um filme excelente, a gente não pode esquecer desse detalhe. Obviamente, isso não é para diminuir as obras anteriores, nem as obras novas, é só pra gente questionar sobre como que esse contato constante com a violência, ele pode mudar a nossa percepção de outras obras, como também da realidade. Que, inclusive, é o que a gente usa para diferenciar o horror do terror. E, inclusive, um novo gênero, muito mais recente, que é o gore. Isso porque, nesses 3 níveis, eu tenho 3 gêneros de obras, que cada uma delas usa um subgênero para desenvolver a narrativa, e aí estruturar também o como essa narrativa se desdobra. O horror, ele vai através da narrativa criar uma espécie de desespero, uma ansiedade, ou um nervosismo durante a leitura, por exemplo, ou enquanto você assiste o filme. O terror, ele tá ligado ao choque evidente. Eu estou vendo o que está me chocando. Enquanto no horror, muitas vezes, ele pode não precisar desse detalhe. Ele pode ir só pelas beiradas, por assim dizer. Já o gore, inclusive, ele já é uma pegada do terror muito mais nojento. É aquele tipo de terror que ele precisa mostrar desmembramento, ele precisa mostrar a violência acontecendo, ele precisa fazer uso dessa imagem visceral. Mas assim, eu preciso dizer que eu acho bom que tenha muitos gêneros, muitos subgêneros dentro da literatura, dos filmes, etc., para que a gente tenha contato com vários pensamentos, várias formas de produzir pensamentos, etc. Mas o alerta e o questionamento que eu quero trazer a partir disso é pensar sobre como que isso talvez, né, potencialize o nosso desejo por grandes emoções, fazendo com que cada vez mais a gente se torne insensível à própria violência. E por que isso seria um problema? Porque eu pego um livro do século passado ou anterior e eu vejo que para aquelas pessoas o horror, uma coisa tenebrosa, é uma coisa leve. A violência para eles é uma coisa que a gente trata como leve. Ou seja, cada vez mais a gente vai naturalizando ações mais violentas. Porque aí a violência para a contemporaneidade
ela precisa chocar mais, ela precisa quebrar novos padrões. Então a gente estrutura um tipo de pensamento que não só respeita a violência, como ainda exige que seja uma grande violência. Que a visceralidade, ela traz valor, ela agrega nas obras, assim como potencialmente ela é reconhecida e estruturada a partir do que a gente vê no mundo. Daí aquela parada de sempre, né? Curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, discute um pouco de filosofia, comenta aí o que você acha e a gente vai discutindo a partir desse pequenino questionamento.